Olá, sejam bem-vindos à nossa TPC da semana B, né? Esse é o momento da diretoria de ensino e esse ATPC é especificamente para os professores que têm aprofundamento curricular, ok? Na TPC de hoje, o tema da nossa TPC de hoje são os mapas, né? Então a gente vai falar um pouco sobre os mapas, né? Direcionado mais para a questão do novo ensino médio mesmo, né? Que os mapas vão trabalhar nos aprofundamentos curriculares. Eu sou o PCNP Daniel, né, eu faço parte da equipe da comissão do novo ensino médio aqui da Leste 1. Junto comigo nessa comissão tem o PCNP Diego, o PCNP Leonardo, a PCNP Silvia e o supervisor Charles, ok? E junto comigo, para me ajudar aqui, a gente tem o PCNP Nelson, dando uma força técnica nessa TPC, agradeço ao Nelson. O objetivo da nossa TPC de hoje é compreender os fundamentos e as estruturas comuns dos mapas. O mapa é esse material que você, professor, que tem aprofundamento curricular, já está usando, né? A gente vai aprofundar um pouco mais nesses fundamentos desse material, né? O que fundamenta, quais são as premissas desse material e dicas para a utilização desse material no seu trabalho dentro de sala de aula, ok? Além disso, a gente vai aprofundar no entendimento das metodologias que são empregadas neste material no mapa. Os tópicos dessa reunião são: a gente vai discutir as 8 premissas, né, que norteiam esse material, né, que são as premissas sem as quais esse tipo de material não funciona. A gente vai falar um pouco dos eixos estruturantes, vai se aprofundar um pouco nos eixos estruturantes. Vamos tocar na questão do aprofundamento das habilidades da formação geral básica. Vamos falar um pouco das habilidades dos eixos estruturantes, né? Quais são os eixos estruturantes e quais habilidades, né? Que tipo de habilidades eles trabalham. A gente vai falar um pouco da integração curricular, né? Integração entre os componentes, né? Que formam aquele aprofundamento. A gente vai falar um pouco do quadrinho Saiba Mais, né, que tem nesse material. E, por fim, a gente vai falar um pouco da formação que a EFAP disponibiliza, né, no canal Ava EFAP, no site Ava EFAP, né? E, então, esses são os tópicos da reunião de hoje, ok? Bom, esse aí é o material que vocês já estão usando, vocês já estão trabalhando, né? Esse é o mapa, ok? Que significa material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Então, mapa é uma sigla que significa material de apoio, ok? Este mapa, ele tem basicamente 8 premissas, né? Que são 8 ideias norteadoras que vão aparecer em todos esses materiais, que são comuns a esses materiais e que fundamentam, né, esses mapas que vocês têm em mãos. Eu vou discutir cada uma dessas 8, e esse é o ponto principal aqui da nossa reunião, a gente entender quais são as premissas aí filosóficas, epistemológicas que norteiam o material que vocês estão usando, ok? A primeira delas é que o mapa ele é articulado em eixos estruturantes, que por sua vez devem se articular com o projeto de vida dos alunos, né? Toda a ideia dos aprofundamentos curriculares, não só dos aprofundamentos curriculares, né, mas do Inova e da formação geral básica, a ideia é que todo esse novo ensino médio dialogue com o projeto de vida dos alunos. E o mapa, o material que vai servir de apoio para o desenvolvimento dos aprofundamentos, não é diferente. Toda a estrutura do mapa é baseada em você trazer o projeto de vida dos alunos para aquelas aulas que você vai preparar baseadas nesse material. Certo? E a gente vai falar mais um pouco mais para frente sobre a questão do uso ou do não uso desse material aí. De qualquer forma, o projeto de vida do estudante, ele tem que ser contemplado e no mapa ele é contemplado de alguma forma, como a gente vai discutir logo mais. A gente sabe que o mapa ele é dividido em 4 eixos estruturantes. Não importa qual aprofundamento, né? Não importa qual grande área que aquele aprofundamento dialogue, né? Todos os mapas são divididos em 4 eixos estruturantes. Quais são eles? Investigação científica, processos criativos,
mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Ok? Esses 4 eixos estruturantes permeiam todas as atividades do mapa, né? Eles vão dizer quais são as habilidades dos eixos estruturantes que são trabalhadas, eu vou falar um pouquinho mais sobre habilidade já já, né? E eles estão presentes em todas, quer dizer, durante uma unidade curricular, aquela unidade curricular vai trabalhar esses 4 eixos estruturantes. Eles são uma premissa, né, do mapa. Pode ser que uma das atividades não trabalhe os 4 eixos estruturantes. São raras, na verdade, as atividades que trabalham os 4 eixos estruturantes. Cada atividade trabalha 1 ou 2 ou 3, né, eixos estruturantes. Mas no decorrer de todo o aprofundamento, o estudante vai passar por esses 4 eixos estruturantes e vai estudar habilidades desses 4 eixos estruturantes. No eixo estruturante de investigação científica, são habilidades ligadas à investigação científica, né? E no eixo estruturante de investigação científica, o mapa, o material do mapa, trabalha com uma iconografia, né? Então, nesse eixo estruturante, ele trabalha com essa lupinha, é uma lupinha. Então, não vem escrito ali explicitamente que aquela atividade vai trabalhar com investigação científica, mas quando vem essa lupinha, você sabe que ele está trabalhando com investigação científica. No caso de processos criativos, ele vem uma lampadinha, certo? Ou seja, quando aparece uma lampadinha ali do lado da atividade, quer dizer que aquela atividade vai trabalhar habilidades de processos criativos. Quando aparecer um aviãozinho aí, habilidades do eixo estruturante mediação e intervenção sociocultural, ok? E quando aparece esse balãozinho com os 3 pontinhos, né, são habilidades do eixo estruturante empreendedorismo. Ok? Então, os 4 eixos estruturantes permeiam todos os mapas, não importa da grande área que esse mapa vai estar se referindo, em todos eles eu vou ter esses 4 eixos estruturantes sendo contemplados. Tudo bem? E cada um desses eixos estruturantes vai ter habilidades próprias referentes a ele, ou de investigação científica, ou de processos criativos, ou de intervenção sociocultural, ou de empreendedorismo. Bom, a segunda premissa é a seguinte: os mapas, né, assim como o aprofundamento curricular, como o próprio nome já diz, ele vai trabalhar as habilidades que já estão sendo trabalhadas na formação geral básica ou que já foram trabalhadas anteriormente na formação geral básica. As habilidades que vão ser contempladas no mapa, como você vai poder ver ali, pegando, né, ele já descreve inicialmente quais são as habilidades da formação geral básica. Então, o mapa ele não vai trazer novas habilidades, no sentido que ele não vai dialogar com habilidades diferentes das habilidades da formação geral básica. O que ele vai fazer é aprofundar essas habilidades. Ok? Então, no aprofundamento curricular, o estudante ele vai trabalhar com as habilidades que já são estudadas na formação geral básica, porém, de forma aprofundada. Mas, vale lembrar que, além das habilidades da formação geral básica, que já foram trabalhadas ou que estão sendo trabalhadas naquele ano específico, né? Ele também trabalha com as habilidades dos eixos estruturantes. Então, investigação científica tem habilidades específicas, né? Processos criativos têm habilidades específicas também. Essas habilidades, elas não dizem respeito diretamente a um objeto de conhecimento. Elas são habilidades do eixo estruturante, ok? As habilidades do objeto de conhecimento vão ser as habilidades da formação geral básica, que no caso do aprofundamento curricular, aquele estudante que optou por aquele aprofundamento vai estar aprofundando, né? Essa é uma ideia muito interessante da gente, é fundamental para a gente compreender e trabalhar, né, o mapa. Ele se trata de aprofundamento de habilidades da formação geral básica que já foram estudadas ou que estão sendo estudadas pelos alunos. O que vai além disso são as habilidades dos eixos estruturantes, que são habilidades da investigação científica, do empreendedorismo, e que também são comuns a todos os mapas, independente da grande área que o mapa pertence aí, certo? A terceira premissa é a contextualização, né? Todas as atividades no mapa devem ser contextualizadas e são contextualizadas, né? O mapa, como material de apoio, ele traz atividades que são
contextualizadas. E a contextualização é uma das premissas do mapa, ok? Uma outra premissa que o mapa trabalha, ele tem uma flexibilidade para que você, professor, possa trabalhar com as especificidades locais. Né? Então, tem diversos mapas aí, na verdade todos eles, né, porque isso é uma premissa, que eles vão te dar essa flexibilidade de quando você for abordar um tema, você poder trazer exemplos ou fazer pesquisas que envolvam a sua comunidade, a sua escola, a sua cidade, enfim. Né? Mas que você tenha, que você possa trazer especificidades locais para esses aprofundamentos. Isso é contemplado neste material. A quinta premissa é que o mapa ele sempre tem um olhar inclusivo. Né? E quando a gente fala em olhar inclusivo aqui, claro que a primeira coisa que vem à cabeça é a gente pensar no público-alvo da educação especial. Né? Mas não é só esse. Inclusive, o que a gente fala é incluir a todos, né? Inclusive alunos que estão com defasagem aí em determinadas habilidades da formação geral básica, que têm que ser incluídos. Quer dizer, uma vez que eles estejam no aprofundamento curricular, ele vai aprofundar naquela habilidade, como a gente acabou de discutir. Então, se esse aluno não desenvolver essa habilidade, eu tenho que, de alguma forma, fazer uma recuperação dessa habilidade, senão ele não vai conseguir acompanhar, né, o que vai ser desenvolvido naquele mapa e ele automaticamente vai ficar excluído. Então, quando a gente fala de um olhar inclusivo, a gente está falando muito além dos alunos portadores de necessidades especiais. Né? A gente está falando de inclusão no sentido mais amplo possível. Uma inclusão de que inclua todos os alunos, inclusive aqueles em defasagem, etc. Bom, a outra premissa, a sexta premissa, é que os mapas, todas as atividades trabalhadas no mapa, elas têm relação com o mundo do trabalho. O mapa sempre vai estabelecer uma relação com o mundo do trabalho em suas atividades. Sétima premissa, todas as atividades do mapa vão dialogar com o ensino superior também, com o preparo para o ingresso e permanência no ensino superior. De que forma? Né? Geralmente trazendo questões de preparo para o ingresso, né? Ou para o vestibular, ou para o Enem, né? Ou dialogando questões que se relacionem ao ingresso e à permanência numa universidade ou no ensino superior. A oitava premissa é a utilização de metodologias ativas. O mapa ele vai trabalhar todas as suas habilidades trabalhando metodologias ativas, como vocês já devem ter percebido, ok? Então, essa é a oitava premissa. Então, aqui muito rapidamente, a gente deu um voo panorâmico pelas 8 premissas do mapa, certo? Então, essas 8 premissas que a gente discutiu, elas vão estruturar todo o material do mapa, e o desdobramento tem a ver com essas 8 premissas aí. Então, pessoal, no fundo, o mapa, ele é uma sugestão, né, de práticas e orientações didáticas. É obrigatório que o professor que está trabalhando os aprofundamentos curriculares utilize o mapa? Não é obrigatório, ele não é obrigado a usar o mapa, ele é uma sugestão. Certo, ele é um material de apoio para o professor. Né? É claro que o professor tem autonomia de adaptar esse material, né, da forma que ele achar mais conveniente. O que é inegociável nesse caso aí? São as habilidades de aprofundamento da formação geral básica. Essas habilidades são inegociáveis. O professor pode adaptar o material de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que ele achar conveniente, para conseguir dialogar melhor com seus alunos, com a sua comunidade, etc. O que ele não pode é trocar as habilidades que são trabalhadas no mapa, que é o aprofundamento das habilidades da formação geral básica. Se o professor pegou um determinado aprofundamento curricular, ele tem que trabalhar com aquelas habilidades, isso é inegociável, isso é uma questão de currículo, né, que é uma questão bem mais profunda, não vou entrar nesse mérito, não nessa reunião, né, isso daria até uma bela discussão, né, só que isso faz parte do currículo, essas habilidades fazem parte do currículo. Então ele pode flexibilizar o material quanto ele quiser, é um material de apoio. O que ele não pode é substituir as habilidades que estão previstas para aquele aprofundamento curricular.
ok? Cada caderninho do mapa corresponde a uma unidade curricular. Ele serve apenas para orientar a prática pedagógica, certo? E, como a gente já falou, ele desenvolve competências e habilidades que já são trabalhadas na formação geral básica, além de desenvolver competências e habilidades nos 4 eixos estruturantes. Bom, pessoal, nesse slide aqui a gente tem a estrutura do mapa, né? Desses caderninhos. Vale lembrar que, por enquanto, a gente está trabalhando só com o C1, né? A unidade curricular 1. Os outros mapas ainda não foram publicados, a gente não tem acesso a eles ainda. Então, cada livrinho desse, que é um mapa, ele vai trazer uma unidade curricular inteira, certo? O que significa isso? Que cada caderninho desse ele vai trazer as 4 ou 5 componentes que compõem aquela unidade curricular, né? E essas componentes aí sim são estruturadas por atividades, como a gente vai ver no próximo slide ali, como fica essa estrutura. E essa estrutura é comum a todos os mapas, de forma que todos os diversos componentes, né, e as diversas unidades curriculares vão estar trabalhando com a mesma estrutura, com o material estruturado da mesma maneira. Algumas coisas que vale a gente lembrar. A duração de cada atividade é de 30 horas, certo? Mas essas 30 horas são flexíveis, não é rígido. Como a gente acabou de falar, o mapa ele é um material de apoio, ele serve de apoio, mas cabe a você, professor, flexibilizar esse material de acordo com o seu diagnóstico da escola, de acordo com a sua autonomia, né, baseada ali no que você enxerga que é importante se trabalhar. E o resto dentro daquelas premissas que a gente já discutiu. Aprendizagens contextualizadas, aprofundamento na formação geral básica e desenvolvimento de habilidades nos 4 eixos estruturantes, etc. Esse slide aqui dá a estrutura do mapa, né? A estrutura desse material de apoio, como vocês podem ver. A UC1, por enquanto a gente só tem a UC1, né? Ela tem 4 ou 5 componentes que ficam no mesmo caderninho. Cada componente é dividido em 4, 5, até 6 atividades, né? E essas atividades são referentes a cada componente. Todos os cadernos são estruturados assim. E cada atividade apresenta a estrutura que está aqui na tela, né? Ela começa com uma introdução, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma sistematização, uma avaliação e tem o quadrinho Saiba Mais e o quadrinho de olho na integração, que eu já vou comentar com vocês agora. Esse quadro integrador, ora, uma vez que eu tenho um aprofundamento curricular, e ele é formado por unidades curriculares, essas unidades curriculares, elas conversam entre si, elas são integradas, né? Essa integração entre as unidades curriculares ela é fundamental para o desenvolvimento dos aprofundamentos curriculares. Eu peguei um exemplo aqui, né? Retirei esse exemplo de um caderno aí aleatório. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 unidades curriculares: Laboratório de Produção Jornalística, Observatório de Imprensa, Jornalismo e Inclusão, Criação e Comunicação Publicitária. Certo? Cada um desses está um momento de aula lá, tem um professor diferente, ou eventualmente pode ter um professor que dê até 2, né, desses componentes, isso não importa, mas eles dialogam entre si, né? O que o aluno está vendo em um desses componentes, ele está vendo um outro objeto de conhecimento no outro, porém eles têm um diálogo. Esse diálogo é descrito nesse quadro integrador, que tem em todos os mapas, né? Que você, professor, já viu esse quadro integrador. Seria interessante manter esse diálogo entre todos os componentes curriculares, de forma que os professores saibam que o outro está trabalhando e que essa integração aconteça mais ou menos no mesmo instante. Ok? É uma coisa difícil de ser feita, não é obrigatório também que tudo isso aconteça no mesmo instante, mas é desejável. Existe esse quadrinho aqui, vocês já viram, que é o de olho na integração, né? Ele vai colocar nesse quadrinho azul possibilidades de integração não só dentro das unidades curriculares do aprofundamento curricular, mas também
da formação geral básica, que como a gente falou lá no começo, isso é uma das premissas do mapa, que quando você está trabalhando no aprofundamento curricular, você está trabalhando com habilidades que já são trabalhadas, já foram trabalhadas na formação geral básica. Então esses quadrinhos ajudam a gente a observar como que aquela habilidade que você está trabalhando lá na sua aula daquele componente curricular, do aprofundamento, vai dialogar com a formação geral básica, né? E você tem esse quadrinho aqui que é o Saiba Mais, que todas as atividades têm um quadrinho desse Saiba Mais, não são todas, né, mas muitas têm. Ele vem com um link e vem com QR Code também. E isso aí vai fazer um link com algum conteúdo que seria interessante você, professor, se apropriar para poder ter mais profundidade, ter mais propriedade para preparar e para dar a aula, ou para preparar e dar aquela atividade. Tá claro? Pessoal, esse é um voo panorâmico que a gente deu sobre o mapa. Espero que essa fala tenha ajudado vocês a lidar melhor com esse material, né? Compreender que esse material tem uma estrutura, né? Que ele é estruturado de uma determinada forma, ele é estruturado da mesma forma para todos os aprofundamentos curriculares, não importa qual grande área seja, né? Todas as atividades são estruturadas sempre da mesma forma. Então, o aluno que está estudando uma determinada unidade curricular lá, o outro, com um determinado professor, o outro também, que estiver usando o mapa, vai estar trabalhando da mesma forma, né? Introdução, desenvolvimento, sistematização e tudo mais. Então, existe toda uma estrutura comum. E o principal, esse material ele é baseado em algumas premissas, né? Essas premissas, elas têm que aparecer nesse material, elas vão nortear o trabalho de quem usa esse material. Antes de encerrar, eu queria lembrar vocês que existe um curso, né, na EFAP, no AVA EFAP, que todos vocês, professores, têm acesso, né? Só vocês clicarem nesse link que está aqui. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo aqui, que fica mais fácil, né? Vocês vão receber o material dessa TPC. Nesse material vem o link, você clica lá. Para você ter acesso, né, a todo o material do AVEFAP, não só o curso dos itinerários formativos da unidade curricular 1, né, mas a todos os cursos, você entra com o seu CPF no username e o seu CPF na senha. CPF e CPF. Você digita seu CPF lá, você vai ter acesso a todo esse material, né? E eu vou chamar a atenção aqui para um curso específico, que é o curso dos itinerários formativos UC1, que está disponível lá no AVEFAP. São vídeos curtos, vídeos de 15 minutos, 17 minutos, tem alguns que chegam a 20, né, não passa muito disso, e que eles vão explicar cada um dos aprofundamentos curriculares e mais, eles vão explicar cada uma das atividades, né? Então, se você pegar um determinado aprofundamento curricular lá, um determinado componente dentro daquele aprofundamento, e você está em dúvida de como desenvolver aquela atividade, você tem um vídeo específico neste canal aqui, né, que é o site do AVEFAP, para aquela atividade especificamente. São vídeos curtos que ajudam bastante a gente, né? Então eu convido vocês, professores, que têm aulas de aprofundamento curricular, de entrar ali no AVEFAP e assistir esses vídeos, né, especificamente do itinerário que você está trabalhando. Ok? Fica o meu convite aí. É claro que não é obrigatório, mas pode ser uma ferramenta muito interessante. Todas as instruções estão aqui nesse slide. E o desdobramento, né? Como vocês vão desdobrar? O desdobramento dessa reunião, ele é muito simples. Vocês vão pegar o mapa, né? Se eu tiver com um colega, melhor ainda, faz isso em dupla, faz isso em trio. E vocês vão lançar um olhar para esse mapa e vocês vão procurar essas premissas que eu falei. Né? Vocês vão ver se essas premissas que foram faladas aqui nessa TPC estão lá realmente contempladas no mapa. Por exemplo, esse mapa tem espaço para você trabalhar o projeto de vida do aluno? Né? Ele tem o olhar inclusivo, ele dialoga com o mundo do trabalho, dialoga com o ensino superior, enfim. Volta lá nas premissas que eu falei, bate essas premissas com o material que você tem em mãos e tenta identificar essas premissas dentro do material. Esse é o trabalho de desdobramento de vocês nos próximos 20 minutos, ok? Agradeço demais quem permaneceu até aqui, né? Vou pedir para vocês preencherem a avaliação dessa reunião,
né, que toda reunião que a gente faz, a gente pede para vocês fazerem uma avaliação, que é a partir dessa avaliação que a gente vai melhorar, né, para as próximas reuniões. Se vocês puderem colocar sugestões, críticas, né, gostei disso, isso ajudou, isso não ajudou, tudo isso ajuda a gente aqui do Núcleo Pedagógico a melhorar nas próximas reuniões. Pessoal, muito obrigado e até a próxima TPC.